Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome. Graça na vida de uma mãe. É o tema da mensagem, à luz de Gênesis, capítulo 21, do verso de número 8 ao verso de número 21, que diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Na Pinacoteca de Munique há um quadro belíssimo, e ele faz parte das coleções de pintura da Baviera. Ele foi pintado por um francês, e o título da pintura é muito sugestivo. Chama-se Banimento. E esse quadro relata a história de Agar e Ismael. É uma verdadeira obra de arte. Mas o quadro, ele relata algumas imprecisões históricas. O cenário, por exemplo, do quadro não é Canaã, onde toda a história acontece, é de fato Canaã, 2000 anos antes de Cristo. O palacete presente na pintura não é igual à tenda em que moravam a mãe e o menino. Mas a mensagem está clara: o banimento é doloroso e a rejeição é terrível, especialmente num dia como esse, onde há muitas mães alegres em comemorar a bênção da maternidade. Nós precisamos pensar sobre isso, porque também há outras mães com grande pesar experimentando um dia agridoce, pelo peso das suas decisões equivocadas no passado. Nós estamos aqui diante da história de uma mãe, diante da história de Agar, que apesar de ser pouco conhecida, ela é muito instrutiva, tanto pelo sofrimento de uma mãe, quanto pela graça que ela recebeu também da parte de Deus. E hoje, nesse dia tão festivo e alegre que nós celebramos a maternidade, dar à luz a um filho, eu quero chamar a sua atenção para nós observarmos aqui de fato em como a graça de Deus pode transformar decisões erradas de uma mãe, através de um cuidado amoroso e provedor de um Deus grande e soberano. Portanto, mantenha a sua Bíblia aberta. Pois bem, Agar era natural do Egito, serva de Sara, a esposa de Abraão, e ela teve um filho com Abraão. Em resumo, essa aqui é a história de uma mãe que viu a graça de Deus triunfar sobre a vida do seu filho. Porque quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia sem esperança, a boa e poderosa mão de Deus veio em auxílio dessa família. É importante celebrarmos, irmãos,
Todos nós lembramos que nós precisamos celebrar, comemorar, agradecer a Deus pelo que Ele fez. Mas veja, história não é romance. História é história. Histórias são fatos. Nós não estamos aqui então romantizando os acontecimentos. Porque mesmo num dia alegre, mesmo num dia festivo como esse, quando uma mulher celebra a maternidade, nós não podemos perder de vista que nós moramos fora do jardim do Éden. E mesmo numa cultura como a nossa, onde nós somos encorajados a celebrar a vida, graças a Deus por isso, é necessário trazer à memória que há muitas famílias, em especial muitas mães, passando crises e dificuldades. E a história de Agar, como eu disse, é a história de como Deus agiu na vida dela e do seu filho. Pode nos ensinar preciosas lições. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para nós avaliarmos de perto essa personagem bíblica que pode nos ensinar algumas lições. Mantenha sua Bíblia aberta e vejamos que lições são essas. Primeiro, a crise de Agar era fruto das escolhas erradas. Como nós temos visto aqui, Deus fez uma promessa a Abraão e a Sara, e quando Deus promete, não tenham dúvidas, Ele cumpre de fato a sua promessa. Os irmãos devem se lembrar da história. Nós estamos aqui numa série baseada na família de Jacó, a graça transformadora, e muitas vezes eu tenho falado sobre as decisões dessa família. Sara era estéril, tente imaginar, e ela teve uma brilhante ideia, a ideia de tentar ajudar o Senhor a cumprir os seus propósitos. E há muitas pessoas sofrendo ainda hoje porque acham que podem ajudar a Deus a cumprir as suas promessas. Isso não é uma exclusividade apenas de Sara. E pela lei na época, o filho de uma serva, ele pertencia automaticamente ao casal da casa, a Sara e Abraão. E Abraão atendeu o pedido da esposa por conta do seu sofrimento. Vejam como é perigoso ouvir alguém sofrendo. O que ele faz? Seguindo a lei, Agar era serva de Sara. Então ela pensa: Deus me prometeu um filho, mas eu sou velha demais, já estou com a idade avançada, me deixa aqui então ajudar ao Senhor. Então ela sugere a Abraão que ele se deite com sua serva egípcia Agar. Pensando na lei, o filho de Abraão com Agar seria então filho de Sara e Abraão. Mas perceba uma coisa: como ser humano, olhando a realidade à sua volta, você pode pensar que você sabe mais do que Deus sobre a vida. Você pode pensar que você sabe melhor do que ninguém o caminho a ser seguido na sua vida. Sara enfrentou muitos problemas e alguns obstáculos aqui legítimos que assustaram essa mulher nesse processo e convenceram Abraão de que essa era a melhor escolha a ser feita. A idade avançada, o primeiro deles. Abraão, na época, para vocês terem noção, tinha 86 anos de idade. Tente imaginar. O problema da circunstância desfavorável. Sara era estéril. Como ela podia ter filhos? Questões legítimas. A perda da disposição física. Os dois haviam perdido o vigor da idade. Problemas legítimos que estavam postos diante desse casal. Então, eles passaram a entender que aquele plano era viável diante da situação a qual eles estavam expostos. João Calvino, comentando esse texto, ele diz assim: Abraão e Sara não descreram da promessa, mas em relação ao método pela qual ela se cumpriria. Então, eles quiseram ajudar a Deus a cumprir a sua promessa. E há aqui uma aplicação para nós. Ouça: a precipitação é um erro que custa caro. Eu vou repetir. A precipitação é um erro que custa caro, e às vezes caro demais. Há uma verdade que precisa guiar e nortear a nossa vida como cristãos. Veja, os caminhos de Deus não são os nossos, como diz Isaías 55. E muitas vezes nós não entendemos os desígnios do Senhor. Portanto, é melhor esperar do que se precipitar e errar. Geralmente, pessoas tempestivas, pessoas precipitadas,
colocam ali as suas emoções na frente da razão e acabam pagando caro por isso. Se você é precipitado, se você é tempestivo, peça a Deus sabedoria, peça a Deus domínio próprio, porque nunca é bom tomar decisões precipitadas. Via de regra, as consequências podem ser danosas e irreparáveis. Quem toma decisões sem avaliar as consequências, sem descansar nas promessas de Deus, pode sofrer de forma intensa e duradoura os resultados das atitudes intempestivas de sempre. No caso de Sara e Abraão, as consequências foram irreparáveis. Portanto, mesmo se as condições ao seu redor estiverem favoráveis, se as portas parecerem estar abertas para seguir adiante, procure ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus, discernir os seus propósitos e confiar nas suas promessas. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender nesse texto. No segundo trecho desse texto, há mais uma verdade aqui. Veja, o conflito surgiu no contexto de uma festa. É curioso notar. Veja o verso 8 e 9 que diz na sua Bíblia: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão e estava zombando de Isaque. Vejam, o cenário aqui é o cenário de uma festa. Eles estão numa festa. Abraão está dando ali um banquete pelo nascimento de Isaque. E era um dia muito especial, porque a criança agora estava com 3 anos. Isso era comum na época. Seguindo o costume da época, ele dá uma festa. E veja, para Abraão não há diferença ao que é sagrado e o que é secular. Ele não é como muitos crentes que ainda hoje compartimentam a vida, né? Em algumas partes, sagrado e secular. Um almoço de domingo com a família, ele é tão sagrado quanto está aqui no culto público. Porque tudo na vida do cristão deve ser levado a sério, como um ato sagrado de fato, como um ato de estar na presença de Deus. Como o salmista vai usar, corel deu, na presença de Deus, na face de Deus. Então, ele reúne a sua família ali para celebrar a vida. Deus havia cumprido a sua promessa. Ele enviou Isaque, e que bênção. Agora a criança está crescendo e há uma nova fase se iniciando na vida dela, 3 anos de idade. Mas no meio daquele ambiente festivo surge uma crise. Sara percebe que Ismael, na época aqui com 17 anos de idade, está caçoando de Isaque, zombando do seu filho Isaque. E parece uma coisa muito simples. Talvez uma mãe com ciúmes do seu filho, tentando proteger o seu filho. Mas a expressão no original, essa expressão caçoar, no texto significa rir com maldade. Então, veja, o relacionamento que já era tenso ficou insustentável. Sara está cheia de ira e ela agiu contra Ismael e a sua mãe. E a sequência dessa ira cultivada por dentro no coração de Sara está registrada na sua Bíblia no verso número 10. Veja o que diz: Então Sara disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Naquele contexto, irmãos, haviam 2 códigos de lei: Nuzi e Hammurabi. Eram os 2 códigos que norteavam toda a vida, aquele contexto geral ainda não dos israelitas, mas dos hebreus. Então, a família, o código era norteado no seguinte ponto: que a família ela não podia despedir a serva, tendo ela um filho naquela casa. Então, o que Sara está pedindo a Abraão é que ele viole a lei, que ele rasgue a lei e jogue fora. E ela está tão adoecida, tão amargurada, que ela pede ao seu esposo que ele vá contra a vontade de Deus. Por lei, ele não poderia despedir Ismael e a sua mãe. E Abraão fica com o coração pesado por conta disso. Mas curiosamente, vejam como Deus faz. Deus autoriza Abraão a despedir o seu filho Ismael e Agar. E ele faz uma outra promessa. Vejam o que ele diz na sequência: Não se preocupe com Agar e o menino, eu vou cuidar deles. O menino, por sua causa, será um grande homem e pai de um grande povo. E depois de saber disso, observe a atitude de Abraão no verso número 14.
Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. A reação de Sara e a atitude de Abraão provocou aqui uma crise na vida da sua mãe e o menino, e o seu filho. E esse problema surgiu no meio de uma festa. Isso é interessante porque no meio de muitas coisas, de muitos afazeres, da noite para o dia, o ambiente de festa pode se tornar um ambiente de horror, um ambiente de memórias amargas, por vezes por causa da dureza do coração dos homens. Um ambiente de festa pode se tornar um dia de briga, um dia de separação e um dia de tristezas. Enquanto eu estava escrevendo esse sermão, eu me lembrei, meditando sobre essa passagem, eu me lembrei de um casal que eu conheço, que eu tive a oportunidade de participar da festa de casamento deles, e com menos de um ano, esse casal decidiu se separar. Menos de um ano. Eu estive na festa de casamento, mas com 10 meses aproximadamente, eles tiveram ali algumas brigas graves, e antes de completar um ano, celebrar um ano de casados, eles decidiram se separar. As coisas mudam muito rápido por conta da condição do coração humano. Nós estamos vendo aqui que a família dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eram famílias abençoadas, mas ao mesmo tempo não eram famílias perfeitas. Nós encontramos pecados graves na vida de Abraão, na vida de Sara, na vida de Isaque, de Rebeca, de Jacó, de Raquel. Isso serve para nos mostrar que esses homens e mulheres, eles não foram salvos porque eles são bons, mas eles foram salvos porque Deus é misericordioso. E você que está aqui nessa noite também pode ser alvo dessa misericórdia de Deus. Nós podemos aprender com os erros e acertos desses homens e mulheres, com as suas virtudes, mas nunca podemos perder de vista que nenhum homem desde Adão é justo, e que todos nós somos pecadores e somos salvos somente pela graça de Deus. Portanto, há uma aplicação para nós. Cuide do seu coração. Ele não é um terreno confiável. O que você o alimentar, crescerá. Essa passagem nos ensina que crises profundas muitas vezes não começam em grandes tragédias, mas em pecados silenciosamente cultivados nos nossos corações. A festa na casa de Abraão terminou em dor porque haviam feridas antigas que não foram tratadas. Ciúmes, insegurança, ressentimentos que nunca foram levados diante de Deus. Quantas famílias hoje não vivem exatamente assim? Por fora, a celebração, a festa, a aparência de estabilidade, fotos felizes, reuniões, celebrando as conquistas, um do outro. Mas por dentro existem mágoas acumuladas há anos, há muitos anos. Palavras mal resolvidas, pecados escondidos, que no momento certo explodem e transformam os ambientes de alegria em cenários de sofrimento. Sara passou anos alimentando o seu coração de coisas que não procedem do Senhor. Amargura, ciúmes, rejeição, e toda essa tensão chegou em um momento que germinou de fato e veio à tona. Ismael transformou provocação em zombaria. E quando o coração ele não é tratado pela graça de Deus, pequenos pecados se tornam grandes destruições. Por isso, eu faço a você um conselho pastoral. Ninguém deve brincar com ressentimento, com orgulho, ou cultivar ira no seu coração, porque mais cedo ou mais tarde essa semente germinará. Não tenha dúvida disso. John Owen diz assim: as corrupções do coração, quando alimentadas,
perturbam a paz das famílias mais piedosas. Há casamentos que acabam não por causa de um único dia ruim, mas por anos de uma dureza silenciosa. O indivíduo vai cultivando, alimentando aquilo no coração. Há famílias que se afastam porque nunca aprenderam a pedir perdão. Não conseguem expressar uma vez essa palavra. Há pais e filhos que convivem na mesma casa há anos, mas vivem emocionalmente separados. O que nós precisamos pensar diante disso, irmãos, é o seguinte: é uma pergunta que não quer calar. O que você tem semeado no seu coração enquanto a vida parece estar em festa? Porque um coração longe de Deus transforma celebrações em tragédias, mas um coração rendido ao Senhor saberá lidar com os problemas no deserto da vida. Portanto, os pecados cultivados em silêncio, eles não permanecem silenciosos para sempre. Não tenham dúvida disso. Mais cedo ou mais tarde, normalmente mais cedo do que se pensa, eles aparecem nas palavras, nas atitudes e nos relacionamentos. E a fatura sempre chega. E ela cobra um preço muito alto, mais alto do que nós podemos pagar nos relacionamentos. Muito cuidado. E mais, essa crise que Agar estava vivendo se intensificou com a dor da rejeição. A partir do verso 10 aqui, Sara fala com Abraão para rejeitar, mandar embora a escrava e o menino. E essa expressão é interessante. É curioso notar porque em nenhum momento ela cita a mulher e o menino pelo nome. Eles não são citados. A rejeição, a indiferença, ela é a forma mais violenta de ferir ou agredir uma pessoa. E o que Sara está fazendo aqui é uma agressão através da rejeição. Tente imaginar como Agar e Ismael se sentiram. Ismael com 17 anos de convivência e Agar com 27 anos de convivência naquela casa. Eles partiram humilhados, com o coração esmagado. Tim Keller diz assim: geralmente quando o nosso amor é rejeitado, ficamos bravos, fazemos retaliações e tudo quanto possível para diminuir a afeição sentida pela pessoa que nos rejeita, para aliviar a dor sentida. Por trás de alguém cáustico, por trás de uma pessoa crítica, com espírito de raiva, com espírito de violência, há alguém que está reverberando a dor da sua própria rejeição. Rejeição entre irmãos, rejeição entre pais e filhos, rejeição do cônjuge, chamado divórcio emocional. Vivem debaixo do mesmo teto, mas estão separados emocionalmente. A crise de se sentir descartável. E a rejeição é dolorosa, irmãos, porque ela desestimula, desestabiliza, macula a saúde psicológica e coloca a pessoa no fundo do poço. Não há nada que fere mais do que ser rejeitado. É o abraço que não pode ser dado, é o toque que não é aceito, é o telefone que é desligado. São alguns bloqueios que podem vir com a rejeição. Qual é o maior exemplo de todos? O maior exemplo de todos foi o próprio Cristo Jesus, que veio para os seus, mas foi rejeitado por eles. E aqui tanto Agar quanto Ismael estão experimentando a dor de serem rejeitados, a dor da rejeição. Um problema muito comum no nosso tempo. Maridos rejeitados, esposas rejeitadas, mães rejeitadas, filhos rejeitados pelos pais, filhos rejeitados pela mãe, idosos rejeitados. Esse é um mundo marcado pela rejeição, que se revela das mais múltiplas formas e provoca dor e sofrimento. Pergunta: como lidar com a dor da rejeição no mundo caído, onde as pessoas estão feridas e prontas para ferir? Como lidar com isso? Apenas um lugar e alguém onde você encontrará amor e acolhimento nos momentos de rejeição: Cristo, o maior de todos os rejeitados, ainda hoje permanece com os braços abertos para você.
Se você tem experimentado isso, ouça, há alguém que entende o que você está sofrendo e Ele está disposto a te ajudar. Portanto, confie nele e descanse o seu coração. E ouça, há um elemento agravante aqui na fala de Sara. Ela está sendo movida por ciúmes. É curioso, mas ela também está sendo movida por um outro pecado, o pecado da ganância. Veja o verso 10, o que diz mais uma vez: porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Há muitas pessoas que criticam a atitude de Sara, mas não param para pensar, porque muitas disputas de família, boa parte delas são por conta de herança. É ou não é verdade? Partilha de bens, brigas entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos. Pelo quê? Se não por conta de dinheiro. As famílias mais difíceis nas suas relações interpessoais têm conflito por conta de problemas de natureza financeira. Ganância. E às vezes o problema já começa no cemitério e se estende ao longo dos anos. Vejam, havia muitas virtudes nessa família, mas certamente não era uma família perfeita. E o meu intuito aqui em mostrar esse quadro tenebroso, assustador, é para ressaltar o que Deus, em sua misericórdia, fez em favor dessa família, e especialmente na vida dessa mulher, dessa mãe, chamada Agar. Isso nos leva ao nosso próximo ponto. A crise dessa mãe chegou ao limite e o sofrimento beirou ao desespero. Observe a parte B do verso 14, o que diz: ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Esse quadro aqui de fato é assustador. Não havia mais espaço para Agar e Ismael. Houve o banimento dos dois, o banimento emocional e agora o banimento físico. Eles foram afastados de fato. O mundo deles, da noite para o dia, acabou. Tente imaginar, quem sai andando errante por aí é alguém que está perdido, sem rumo, não sabe o que fazer, e ela saiu de fato sem direção. Há um princípio aqui em tela: se você não sabe onde vai, você já está perdido antes de sair. Você não sabe onde vai, você já está perdido. Há um prenúncio de morte, porque o deserto aqui, ele é um lugar perigoso e ameaçador. Então, sem rumo, sem direção, a situação fica ainda mais complicada. Tanto é que ela entra em desespero. Observe o que diz o verso número 15 e 16. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos que estava na sua frente, e afastando-se foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. A medida de um odre é cerca de 14 litros de água, e essa água tinha acabado, a viagem era longa, 14 litros já tinham ido embora, as energias estavam esgotadas, o deserto com alta temperatura, e Ismael, mesmo jovem, é alcançado ali pela insolação e pela desidratação, e ele é o primeiro a tombar nesse processo, ele cai. Então a sua mãe, com o coração apertado, tente imaginar a cena, deita um menino debaixo de uma árvore, ela o deixa ali debaixo de uma árvore, e ela fica a 700 metros de distância, longe, que era a distância de um tiro de arco, e ela está agora a 700 metros de distância, com os olhos fitos no seu filho, observando o seu filho e esperando a morte chegar. Ela ficou desesperada, a ponto de gritar, porque quem ama sofre, e não há dor mais aguda do que a dor de uma mãe. Ela deu à luz, cuidou, amamentou, e agora ela nada pode fazer pelo seu filho. Essa mulher perdeu tudo, irmãos. Essa é a dor dela: o lar, o abrigo, o pão, o teto. E agora ela está aqui perdendo o sentido da vida. E nesse momento, ela podia testemunhar, por último, a morte do seu filho amado Ismael. O poeta inglês William Shakespeare
ele escreveu um poema sobre lamento, que se converteu num soneto, que diz assim: a cada nova manhã, novas viúvas planteiam, novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. Portanto, o sofrimento, ele é inevitável. Nessa noite, em algum lugar, há alguém chorando e erguendo a sua voz para entender as razões pelas quais está passando por alguma adversidade. Agar está aqui experimentando uma crise profunda naquele deserto. O deserto na vida de uma mãe. Agora perceba, é aqui que muda completamente o cenário. Não é apenas o deserto em que Agar se encontra que está sendo narrado aqui, mas a operação da graça, de como Deus se compadece daqueles que sofrem, de como Deus de fato intervém na história de mães que estão no limite das suas forças. E é a partir do verso 17 que nós vemos aqui a graça de Deus no deserto de Agar. Observe o verso 17 na sua Bíblia, que diz: Deus, porém, isso muda o quadro, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí aonde ele está. Um momento de crise é um momento de tristeza, mas também é um momento de uma grande oportunidade de você viver uma profunda experiência com Deus. Na agenda de Deus, o encontro conosco na crise pode ser um momento de extrema oportunidade, porque nós não gerenciamos a nossa vida, e mesmo aqueles momentos mais difíceis, eles podem ser um momento para evidenciar a graça de Deus na nossa vida. E como a graça de Deus se manifestou na vida daquela mulher? Observe o verso 18 que diz, a partir do verso 18: ponha-se em pé, levante o menino e segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Veja, Deus faz 3 coisas em favor dela, que também abençoou a vida do seu filho. Vejamos que coisas são essas. Primeiro, Deus a chama pelo nome e Ele mostra que se importa com ela. Essa é a única narrativa em todo o Oriente Médio em que Deus se dirige a uma mulher a chamando pelo nome. E Ele a chamou pelo nome: Agar. Agar. Não é apenas uma serva, como Sara estava falando, que saiu do Egito para servir uma família em Canaã. Não é um material descartável. A Agar, desprezada por Sara, é alvo da compaixão de Deus. E Ele a chama pelo nome: Agar. Deus está trazendo à memória dessa mulher o seu valor. Você tem valor, porque nenhum de nós tem méritos para sermos salvos, mas nós temos valor porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você tem valor porque você não é um número apenas, e Deus vai ao encontro dela quando tudo parece perdido. E o texto diz: Deus, porém, ouviu. Diz o texto, Deus primeiro faz uma mudança posicional. Que 3 coisas são essas? Primeiro, ergue-te. É preciso reagir e sair dessa posição de derrotismo. Depois de uma mudança de atitude em relação a ela mesmo, agora Deus fala em relação ao filho: levanta o rapaz, ergue-te e levanta o rapaz, não entregue seu filho à morte. E por último, uma mudança de atitude em relação ao futuro: ergue-te, levanta o rapaz, e ele diz: eu vou fazer do teu filho um grande povo. Agar olhou para o futuro do seu filho e ela viu a morte. Deus olhou para o futuro dele e viu uma grande nação. Portanto, irmãos, Deus ainda hoje continua fazendo isso. Situações difíceis, elas são um instrumento da graça de Deus, e Ele pode transformar um ontem sombrio num luminoso amanhã. Deus é soberano e Ele é poderoso, e esse é o Deus que nós servimos, que mudou de fato o quadro de Agar. Mas há uma segunda coisa que Deus ainda faz também em relação a essa mãe. Deus providencia o socorro para uma mãe necessitada. Veja o verso 19, mais uma vez o que diz: então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. É curioso notar, Agar estava tão mergulhada nos seus problemas, tão preocupada com a situação a qual ela estava envolvida, que ela não viu o poço de água.
Deus não levou a água, mas o texto usa uma expressão que nos chama a atenção. Ele apenas abriu os olhos de Agar. Duas citações aqui para trazer luz sobre esse tema. João Calvino e Charles Spurgeon. Calvino diz assim: a aflição frequentemente cega os nossos olhos para a providência de Deus, que já está adiante de nós. Spurgeon diz assim: muitas vezes o Senhor já preparou o socorro mesmo antes de clamarmos, mas em nossa dor nós não conseguimos enxergá-lo. Percebam, há algumas coisas que você precisa de fato fazer nesse processo. Deus abriu um poço no deserto, e Ele continua ainda hoje fazendo, convertendo terra seca em manancial. Ele abriu o mar vermelho, Ele tirou a água da rocha, Ele derrubou as muralhas de Jericó. É Ele quem cura, é Ele quem sara, é Ele quem estende a vida, é Ele quem faz a mulher estéril mãe de filhos. E embora nós não conheçamos o caminho, nós conhecemos muito bem o nosso guia, que é o Senhor. O Senhor que sempre abre os nossos olhos para nós enxergarmos seus planos. E Ele caminha conosco pelos vales mais sombrios da vida. Agar pensava que estava sozinho no deserto, mas Deus já havia preparado a provisão mesmo antes do seu clamor. O poço já estava ali. O que faltava, irmãos, não era aqui a presença da graça de Deus, mas era Agar abrir os olhos para perceber a poderosa graça de Deus. Quantas vezes nós também não somos assim? A ansiedade diante de alguma situação da vida que nos cega, o medo que nos paralisa, a dor que nos faz acreditar que Deus nos abandonou. Mas veja, Deus continua ainda hoje abrindo poços no deserto. Ele continua sustentando os seus filhos, nos dias mais difíceis. Ele continua abrindo os olhos de pessoas cansadas, para enxergarem que ainda hoje Ele está presente. E o Deus que abriu os olhos de Agar, ainda hoje continua guiando o seu povo pelo deserto. Caminhando para a conclusão, quando Agar achava que tudo estava terminado, Deus apareceu no deserto. Quando ela não conseguia mais enxergar a saída, Deus abriu os seus olhos. Quando faltava força, esperança e direção, o Senhor já havia preparado a provisão. Essa é a beleza do Evangelho, irmãos. Nós falhamos, nós fracassamos, mas Deus permanece fiel. Essa é a beleza do Evangelho. Nós nos perdemos facilmente, mas Deus continua sendo o Deus que encoraja e encontra pessoas no deserto. Talvez você esteja se sentindo assim hoje, cansado, ferido por decisões do passado, vivendo consequências das suas escolhas erradas, ou carregando algumas dores silenciosas no seu coração. Ainda hoje Deus te chama a examinar o seu coração e confiar na sua providência. O mesmo Deus que cuidou de Agar continua vendo os aflitos, ouvindo o clamor dos cansados e sustentando aqueles que não sabem mais para onde ir. 3 afirmações finais para nós concluirmos. O desvio é sempre pior do que a estrada principal. Nós vivemos num país onde as pessoas valorizam ali o jeitinho brasileiro, mas existe isso. Os caminhos podem ser mais longos, porque os atalhos eles podem ter consequências irreparáveis. Abraão e Sara erraram pela presunção de ajudar a Deus, e todas as vezes que nós buscamos atalhos e desvios para chegar mais rápido, isso pode custar caro. É tolo quem acha que pode ser mais sábio do que Deus. Segundo, os santos também têm limitações e fraquezas. Abraão e Sara mostraram muitas vezes fraquezas, falhas, inclusive alguns desvios de caráter, embora eles fossem servos do Senhor. Então, muito cuidado para você não idealizar as pessoas e colocá-las no nível mais alto do que elas realmente são. Muitos cristãos se prejudicam à medida que pensam que eles podem viver uma vida perfeita desse lado da existência. Os grandes homens da história, as grandes mulheres da história, todos cometeram erros, equívocos. É por isso que nós somos salvos pela graça.
E por último, o Deus de Agar nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora H. Deus é soberano, irmão, sobre as situações mais adversas. Talvez você esteja no limite das suas forças. Talvez você seja, nesse momento, sendo tentado a dar conselhos para Deus. Mas Deus nunca chega atrasado. Mesmo quando nós pensamos que Ele está atrasado, na verdade Ele está trabalhando. Às vezes em algo e às vezes no nosso coração. O processo foi doloroso. Não foi fácil para Agar. E ela também não é inocente nesse processo. Ela também provocou Sara lá atrás, dizendo que ela era infértil. Mas o Deus que cuidou de Agar também cuidou de Sara, e Ele cuida de mim e de você. Que o Senhor nos ajude a vivermos essa preciosa verdade. Amém? Vamos orar, na sequência cantar um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes.